O yoga salvou minha vida mais de uma vez e eu vou contar para vocês como foram esses salvamentos. A primeira vez foi com 17 anos de idade, hoje eu tô com 40. Eu estava com um processo de adicção muito grande, bagunçando bastante, e o yoga entrou na minha vida e me afastou completamente disso. Eu comecei a praticar e logo resolvi virar professor e comecei a buscar as minhas formações e dentro disso uma desintoxicação imensa, e hoje eu vejo o quanto naquela época o yoga salvou minha vida. Se eu continuasse indo na direção que eu estava, não daria muito certo. E então o yoga ele já veio nessa premissa já me tirou de um lugar bem escuro, e a primeira salvação foi aí. A segunda delas foi, na verdade, o yoga me abriu muitas portas. Inclusive me convidaram para dar aula de yoga na Espanha, e aí quando eu cheguei lá eu resolvi não dar mais aula de yoga. Eu vi que eu queria fazer outras coisas da vida, não só dar aula, mas que eu continuaria levando a filosofia na vida e que, aí eu voltei pro Brasil e nisso eu fiquei um ano só sem dar aula. E a partir disso fui criar empresas, então tive alguns negócios que, em paralelo a isso, eu sempre dei aula. Por prazer, por alegria, por gostar, por viver a filosofia e complementar uma renda ali. E aí chegou um momento em que eu me mudei para o Rio de Janeiro, e quando eu cheguei, comecei uma nova vida, construindo uma nova empresa, estudando novos conhecimentos, quando eu vi o yoga estava ali para me dar um suporte. Foi o yoga que me deu uma base muito grande para viver no Rio de Janeiro há alguns anos, porque ele pagava todas as minhas contas, enquanto eu estudava outras coisas que depois eu vim abrir um outro negócio, que aí, enfim, ganhava uma renda muito maior, muito melhor, me incomodava muito mais, mas enfim, tinha ali o dinheiro em abundância para fazer outras coisas que eu gostaria. O yoga sempre esteve comigo. Quando eu fui para outra cidade, aconteceu a mesma coisa, o yoga servia de base muito forte para complementar a renda também e poder me ajudar mais melhor. E aonde quer que eu vá, eu percebo que o yoga está sempre do meu lado, me dando suporte para eu poder fazer o que eu quiser. E durante muitos anos eu neguei o yoga na minha vida, e tenho me dado conta disso, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para dividir com vocês o quanto eu nunca quis. Sempre tive um problema com o yoga em si. Com o yoga significa união, e a desunião que existe entre os profissionais do yoga, entre cada um que diz que o seu tipo de yoga é melhor. Sempre tive muito problema e preconceito com o fato do yoga ser, a meta fim do yoga seja a iluminação, seja o samadhi. O quanto as práticas de yoga que a gente vê hoje no Brasil, principalmente, não tem esse objetivo. É muito mais como um viés físico, uma atividade física maravilhosa, inclusive, mas acho que os ocidentais levantaram muito o nome do yoga, embora ele tenha surgido na Índia. A gente profissionalizou a coisa de uma maneira e massificou e vendeu e tornou ela muito mais relevante no mercado ocidental e no mundo. E dentro disso vem com esse viés de ginástica, então é uma coisa que eu nunca gostei muito. As pessoas me procuravam para fazer aula de yoga e queriam ginástica, enquanto eu queria fazer as pessoas olharem para dentro, despertar consciência, despertar novos e melhores estados de consciência. Eu vi que eu ficava muito preso na base, nos benefícios que o yoga traz. Então eu sempre tive um pouco de resistência em dizer, eu sou professor de yoga. Sim, eu sou, mas amo o que eu faço, mas na verdade eu fiz tantas outras formações que parece que eu me reduzia quando eu dizia que eu era um professor de yoga. E por que eu estou dividindo isso com vocês? Porque eu fui em Florianópolis no final de semana passado dar um curso com o objetivo de respiração e meditação, que é a parte do yoga que eu mais gosto, que eu vejo maior transformação na vida dos alunos ao longo desses 20 e tantos anos aí, dando aula. E eu percebi que, na verdade, o yoga, ele é a base de absolutamente tudo que eu sou, Eu realmente me formei profissional de educação física e fiz pós-graduação em nutrição comportamental para entender os aspectos físicos do yoga, para me ajudar na questão corporal do yoga, a ter noção, consciência daquilo que eu estava fazendo. Fiz vários cursos terapêuticos de desenvolvimento pessoal e de formações, 3 formações em constelação familiar,
psicologia em psicologia positiva, para me ajudar os meus alunos a entenderem os processos emocionais deles, e vendo o quanto isso era meu também. E as partes de life coaching, cabala, que me formei também nesses aspectos para ajudar nos aspectos mentais, de organização de ideias, planejamentos, e isso tudo com o objetivo de levar as pessoas para a meta fim do yoga, né? O yoga, que é a intuição. Se você equilibra o corpo físico, emocional e mental, você alcança o intuicional. Você não precisa estar com eles resolvidos, você só precisa realmente harmonizar esses corpos. E ao longo desses últimos anos, eu vim buscando formações para ajudar os meus alunos a trabalharem nesses aspectos. Criei um próprio método de trabalho que chama Intuição Ativa, né? No qual você está nesse canal aqui vendo isso, né? Através desse canal do Intuição Ativa, que é esse método de trabalho que eu desenvolvi, baseado em todas essas formações, ajudar os alunos a criar dentro de si próprio, achar o próprio caminho né? É aquela coisa, eu acredito que eu nunca gostei desse lugar de mestre, de guru, porque eu não sou mestre de ninguém, eu sou mestre de mim mesmo, né? Enquanto você é o seu próprio mestre, e a partir disso eu acredito que cada um tem a sua própria maestria e precisa encontrar isso dentro de si. E para isso a gente precisa mergulhar dentro da gente e ir bem fundo para acessar esse lugar, né, do Criador dentro de você, acessar Deus dentro de você, para que você tenha melhor condição de lidar com as questões aqui fora. Então é muito interessante porque eu dei inúmeras voltas na vida e estou dando essa aqui agora também para chegar num lugar que eu sou completamente um professor de yoga e vendo hoje, dentro de tantas formações que eu tenho, a dificuldade que eu tenho de definir o que eu sou, o que eu faço. E hoje, por esses aspectos de internet, né, processos de venda online, o quanto é difícil para mim me colocar a serviço através da internet, né, por gostar muito mais do presencial, ver muito mais sentido, enfim. Acredito que grande parte dos problemas que a gente vem vivendo na humanidade são por excesso de conexão online, e aí a gente entra em outra seara que não vem ao caso agora, mas que sim, a gente vai acabar falando disso aqui outras vezes, porque não faz parte do processo inerente da vida, né, do que a gente está vivendo agora. Mas eu tô vindo falar com vocês porque eu venho encontrando, né, como eu falei, dificuldade de vender os meus serviços. E é yoga, é cabala, é constelação, é astrologia, é coaching, é terapia, é educação física, né, é ajudar a pessoa. Enfim, e aí são tantas possibilidades, né, em empresas, da consultoria para empresa, da consultoria individual, da retiro, enfim, já fiz tanta coisa que eu venho me perdendo dentro de tantas possibilidades. E aí eu me dando conta disso, né, do quanto o yoga é a coisa mais básica, simples e profunda que eu tenho. Fazendo aulas de yoga, na verdade de yoga aqui no Rio de Janeiro, com viés totalmente físico, né, eu percebi que de fato o que eu faço é yoga. E o yoga visa o samadhi. E é isso que eu sei fazer de melhor, né? Eu já alcancei estados de consciência mais elevados, sem psicotrópicos, através das práticas, através de mergulhos profundos, dentro do Vipassana, dentro de outras iniciações que eu tive e tenho, e posso vir dividir isso com vocês mais pra frente. Mas o mais interessante é isso, é me dar conta de que tudo que eu sou é o yoga, né? E tudo que eu busquei foi para aprofundar e melhorar o yoga. E dando aulas de yoga que eu dei semana passada em Floripa, eu me dando conta, caramba, quanto eu gosto disso, quanto eu sou bom fazendo isso. Então eu resolvi falar disso, eu resolvi vir dividir isso com vocês, porque eu quero a partir de agora fazer desse canal um lugar onde eu vou compartilhar o yoga, onde eu vou compartilhar a filosofia do yoga através do meu ponto de vista, né? Eu não tenho pretensão nenhuma de necessariamente de nada, assim, eu sei que eu preciso servir, eu preciso compartilhar, sei que eu tenho muita coisa boa dentro de mim para compartilhar, não sabia necessariamente qual era o caminho que eu ia seguir e vejo que esse é o melhor que eu posso, venho de um lugar muito confortável, muito tranquilo dentro de mim, né, já dei formação de yoga para outros profissionais e com tanta leveza, eu faço yoga com tanta alegria, é uma coisa tão
fiz, sabe? É um dom que eu tenho e eu neguei isso a vida inteira e parece que eu sigo negando e não mais. Estou aqui justamente para poder, a partir desse lugar, poder dividir com vocês as minhas experiências, os meus conhecimentos, dividir então o que o yoga trouxe para mim e me traz. Como eu falei, eu já tive alcances incríveis com o yoga, então eu sei muito bem chegar em lugares fantásticos. Então eu quero poder ajudar vocês dentro desse processo. Tenho certeza que ao longo dessa jornada eu vou trazer muita coisa sobre essas outras formações que eu tenho, porque fazem parte do meu ponto de vista em relação a tudo isso, né? Mas a partir de então eu quero dividir com vocês esse lugar. Vou falar aqui sobre questões físicas, sobre questões emocionais, sobre questões mentais, espirituais. Isso é o que eu sou, isso é o que eu vivo, isso é o que eu respiro, isso é o que eu gosto de falar, fazer. Então vai ser isso, de um lugar mais tranquilo, simples, sem querer fazer 6 em 7, sem querer botar no gatilho com CTA, com essas coisas todas que a internet não consigo ainda fluir dessa maneira, então dessa maneira eu consigo fluir com facilidade. Então é isso. Espero que você me acompanhe, né? E que para que isso funcione, compartilha com outras pessoas, né? Curtir essas coisas que a gente já sabe que são importantes para a manutenção disso. Mas principalmente eu tenho certeza que eu vou alcançar isso de um lugar que as pessoas certas. Eu, no início da pandemia, dei uma formação de yoga online, tenho o objetivo de trazer tanto conhecimento quanto ou mais aqui para vocês, mas 2 pessoas que eu dei, enquanto eu dava essa formação online, 3 alunos que eu não conhecia, né? Na verdade, uma eu conhecia, outros 2 alunos que eu vim a conhecer depois, vieram através dessa formação e são 2 pessoas fantásticas, né? Posso até dizer que foi o Rafael e o Carlos, são 2 almas incríveis e que eu tive um grande prazer em conhecer e dividir a vida com eles hoje. É uma alegria imensa para mim e é muito inspirado em vocês, meninos, que eu tô aqui, né? E também na Dani, que fez essa formação sem eu saber, uma amiga de infância e que hoje é minha aluna assídua e né, tá sempre me apoiando aí nos meus projetos. Então, muito grato a vocês. Então, de alguma maneira, é para vocês que eu também tô aqui, porque eu sei que sem eu saber, eu fiz bem para vocês naquela época. Eu espero que com o que eu compartilho aqui, eu também faça bem para vocês que estão me ouvindo, enfim, que a gente faça algo bom com tudo isso. Tá bom? Então, até breve.